Voltei aqui mostrando o meu resumo, compartilhando com vocês um pouquinho sobre a América Portuguesa. Se ficar alguma dúvida ou alguma coisa do tipo, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar solucionar esse problema aí, caso vocês tenham. Bom, então vamos começar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os impostos na América Portuguesa, que era quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Primeiro, eu queria explicar um pouquinho o que era o imposto. Que o imposto é como o Estado faz para custear as atividades do país. Então, por exemplo, hoje ainda nós temos imposto nos produtos. Então, quando você vai no mercado, uma parcela daquele produto que você está comprando, ele vai para o governo. E tudo isso por quê? Para proporcionar um bem-estar social para a sociedade. Então, eu coloquei ali até umas imagens de educação, saúde e segurança, que são um tripé, assim, do bem-estar social, né? Se você tem esses três, você tem tudo. Enfim. Mas agora, minha pergunta é: e quando o Brasil era colônia de Portugal, como é que funcionava essa questão do imposto? Bom, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho para o passado. O Brasil tinha acabado de ser descoberto, né? E os portugueses, logo depois, ele foi descoberto, depois os portugueses vieram para cá para colonizar. E aí o que aconteceu? Portugal queria lucrar com o Brasil, certo? Porque se ele estava querendo que o Brasil continuasse sendo colônia dele, ele queria fazer essa terra lucrar, ele queria receber dinheiro com esse território daqui. Então, o que ele fez? Ele foi explorar, mas aí o que ele achou aqui em grande quantidade? O pau-brasil. Não sei se vocês lembram, mas o pau-brasil foi um dos primeiros ciclos econômicos do Brasil, depois o açúcar, né? E as pessoas acham que é o café, mas o café é só depois. E aí, assim, logo que de cara que eles viram esse pau-brasil, que era vermelhinho, que não sei o quê, e já pronto, já fez um, entre aspas, extermínio de pau-brasil. Mas, enfim, depois houve a divisão das capitanias hereditárias. E através dessa divisão das capitanias, que tem em outro vídeo aqui, se você tem dúvidas sobre isso, ficou para cada colono, né, a responsabilidade de cuidar dessa divisão de terras. Ok, até aí, beleza. E aí, assim, foi descoberto o ouro lá em Minas Gerais, tanto que Minas Gerais tem esse nome porque foi encontrado ouro lá, então, Minas Gerais, em 1693. E aí, Portugal viu isso e falou assim, nossa, precisamos lucrar com isso. E como é que eles iam lucrar? Bom, a partir do momento que o Brasil era meio que propriedade de Portugal, digamos assim, ele falou assim, agora, a partir de agora, eu vou criar um órgão para administrar essas atividades do ouro. Então, ele criou a Intendência de Minas. E aí, essa Intendência de Minas servia para administrar, literalmente, tudo que acontecia com o ouro. Então, tudo que fosse acontecer com o ouro ia passar por essa Intendência de Minas. Ele replicava os impostos, ou seja, quando alguém ia lá para explorar o ouro, né, nas minas, ele que supervisionava esse caso, para que uma parcela sempre fosse para Portugal. Tinha um policiamento também, que nada mais era que uma segurança, né? E ele fazia a divisão das jazigas em lotes. Ou seja, dividia ali as minas. E também ele fazia a arrecadação do quinto. E o que era quinto? O quinto era 20% do metal que era extraído das minas. Então, 20% de todo o ouro que era extraído por alguém tinha que ir para Portugal, tinha que ir para a coroa portuguesa. Então, por exemplo, eu coloquei até aqui matematicamente para ficar mais exemplificado. 20%, eu tenho 20%, e aí é igual a 1/5. Então, 1/5 do ouro era dado para Portugal. E isso aqui era muita coisa mesmo, deixava o pessoal enfurecido, porque
se você tinha pouco, assim, digamos, pouco ouro, mas era bastante ouro, só que tinha muita gente querendo esse ouro, né? Então, quando você dava essa quinta parte aí, ficava faltando, a pessoa acabava saindo até um pouquinho prejudicada. Enfim, e aí, o que aconteceu foi que o pessoal, como acabava meio que saindo prejudicado com esse quinto aqui, ele resolveu, né, teve, igual hoje tem, né, contrabando, tráfico, que as pessoas burlavam. Tanto que existiu muitos casos, muitos mesmo, casos de contrabando, de tráfico, que as pessoas não pagavam esse imposto aqui, que era do quinto. Opa, caiu aqui. E aí, o que Portugal fez? Ele teve uma grande ideia, que foi criar as casas de fundição, que tinha a finalidade de fundir o ouro que era extraído das minas. E assim eles já arrecadavam um quinto. Por que que isso foi bom? Porque quando eles fundiam o ouro, eles fundiam em barras, e aí era mais difícil de se contrabandear, porque aí ficava já, né, certinho ali, não tinha como você pegar e esconder, tava já certo. Então, direto das minas já ia para casa de fundição e já se arrecadava o quinto. Então não tinha como você esconder o quinto. Já tava ali, já foi para casa de fundição, já tirou o quinto e pronto. O resto fica pro pessoal que explorou. Bom, aí, logo após, teve a captação. A captação era uma cobrança que era a partir da propriedade do explorador. Então, por exemplo, eu sou um explorador e eu tenho 5 escravos. E esses 5 escravos, eles vão lá para explorar as minas de ouro. Para eles conseguirem pegar um ouro ali, porque eu tô precisando, não sei o quê, enfim. E aí, essa captação era pelo número de escravos. Então, eu ia ter que pagar por escravo que usasse da exploração, extração do ouro. Então, se eu tinha 5 escravos, eu ia ter que pagar por cada um que estivesse lá trabalhando. Ó, que dureza. Quem tinha mais escravos acaba sendo mais prejudicado ainda. Os que tinham muitos escravos, né? Quem tinha um só, tava até de boas, né? Enfim. Aí, logo após teve a derrama. O que acontece? O pessoal não tava querendo pagar o imposto, né? Porque tava muito caro, ninguém tava querendo pagar esse quinto aí, não. Então, eles resolveram fazer a derrama pra lascar com o povo mesmo. E aí, com a derrama, eles pagavam os quintos atrasados. Então, ele era uma maneira de quitar todos os devedores. E a coroa ia lá e poderia confiscar os bens, exemplo, joias e propriedades que esse devedor tinha. Essa derrama aí foi o caos, foi péssima essa derrama. Ela causou sérios problemas, porque o pessoal começou a dever muito e aí eles não tinham nada, né? Que as propriedades iam tudo para Portugal, Portugal ficava com essas propriedades dele. Propriedades tipo, eu tenho uma mula, essa mula vai ficar para Portugal, já que paga o que ele tá devendo, né? Se eu tenho uma casa, essa casa vai ficar para Portugal, enfim. Depois, teve uma grande descoberta ainda em Minas Gerais, que foram os diamantes. O problema dos diamantes era que, diferentemente do ouro, era mais difícil de controlar o tráfico, porque não tem como fundir um diamante. Como é que a gente vai fundir em barras um diamante? Tá vendo? Para quem achava que no Brasil não tinha diamante, o Brasil tinha diamante. E aí, isso aqui foi um problema, porque aí o tráfico ficava maior, porque as pessoas conseguiam esconder, né? Pegar os diamantes do lugar lá da exploração. Então, Portugal, muito inteligente, como sempre, querendo sempre lucrar, sempre dinheiro, ele ordenou que todos os mineradores saíssem daquela região onde tinham diamantes, onde foram encontrados diamantes, e decretou um distrito diamantino. Ou seja, aquela região foi para mãos de contratadores, que eram já separados por Portugal, e eles tinham um pagamento com antecedência, ou seja, eles pagavam para Portugal e aí poderiam entrar lá naquela região para fazer exploração. Então era como se fosse uma passagem. Eles pagavam uma passagem, pagou, pronto, você pode entrar. Entraram lá para fazer a exploração dos diamantes. E eu acho que é mais ou menos isso, os impostos que ocorreram na América Portuguesa no período colonial, né? Então, foi basicamente isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me mandar mensagem, tanto pelo Instagram, tanto pelos comentários do YouTube, enfim. É isso.
Vou tentar postar outros vídeos, mas por enquanto é esse aqui. Um beijo, gente, e até a próxima.